Papo de Bução. Ei, chegou a grande hora, grande momento. Papo de Bução. Entretenimento, entrevista, resenha, com grande apresentador, Edu. Papo de Bução. E aí, pessoal, mais um episódio começando, Papo de Busão. Já queria agradecer a sua presença aqui comigo e com o meu convidado, que daqui a pouquinho eu vou apresentar ele, um convidado que, vou falar para vocês, quem é do rodoviário, seja ele do caminhão, seja ele do ônibus, vai gostar, o papo vai ser técnico, vai ser muito bom mesmo. Eu queria falar para vocês, dia 4 agora, hoje, na hora que estiver passando, vai estar acontecendo a Move One, um evento corporativo, um evento onde grandes empresários, grandes empresas estarão se reunindo para fazer aquele network com o Eberson. O Eberson vai estar lá. O Eberson da Teltec. Nós já vamos falar também da Teltec, mas a Move One vai estar trazendo para o mercado do transporte uma inovação, chamando todo mundo aí do meio do transporte para bater aquele papo, se conhecer e trazer inovações de inteligência artificiais. Vai nas redes sociais, Move One, se cadastra, siga, curta. Vai ter muito mais eventos aí para acontecer no longo desse finalzinho de ano aí. Beleza, pessoal? Vou falar também da Teltec. Você que tem um transporte rodoviário ou um transporte urbano ou caminhões, cara, na hora H, imagina só, seu motorista ou você mesmo bater na chave, seu carro não funcionar, ou você tá vindo na estrada, seus faróis começarem a piscar, você sabe que o seu alternador ou o seu motor de partida não tá legal, a vida saudável das seus componentes elétricos não estão legais. Bom, entre em contato aí no QR Code, o pessoal da Teltec estará lá para te atender e vai mandar uma pessoa lá, um representante dele, para fazer o melhor plano para você. QR Code na tela, tá bem aí na tela, Vocês vão ter um atendimento de primeira na Teltec. Xisper, você que quer padronizar aquele seu vendedor, aquela cara da sua empresa, com um brinde, com um adesivo, com qualidade, agilidade, é com a Xisper. Xisper vai mudar a cara da sua empresa, visualmente falando. Eu queria também falar da VBM Variedades. Cara, final de ano chegando. Olha aí, VBM Variedades. Caneta promocionais. Eu e meu convidado vamos beber água gelada do começo ao fim. Tem esses aqui, copo Stanley, top demais, personalizado, o nome da sua empresa, com o nome do que você quiser aqui, muito top demais, tá no mercado. A VBM Variedades, lá tem vários brindes. Chama no QR Code, chama no telefone que tá na tela, tá aí, bem debaixo aí, é só apontar o seu celular para lá e aí, VB Variedades, queria mandar um abraço para a equipe aí da VB Variedades. E agora que rufe os tambores, que agora pessoal da estrada, pessoal do rodoviário vai entender muitas regras que a gente às vezes critica, mas o meu convidado, Paganoto, chefão da rodoviária. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Um chefão aí de alta performance. Currículo invejável para muitos profissionais da área da segurança pública. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Água gelada. No caso, nós estamos bebendo outra coisa aqui. Belo copo, hein? Top demais. Gelada de ponta a ponta. É isso aí. Eu já queria trazer você aqui já faz um tempo. A gente já vem conversando aí pelas redes sociais. Queria mandar um abraço também pro Marcelino lá, parceirão que me atendeu muito bem também. Trabalha contigo. E a galera toda que eu comentei, algumas pessoas te mandaram abraço que nunca trabalharam com você.
o cabo GCR da Rota. Falou, meu, esse cara aí tem história demais. Esse aí é pegada mesmo. E teve outros, né? Que eu comecei a comentar que você vinha, fiz alguns posts, né? Tomei a liberdade de fazer algumas coisas ali para promover o dia de hoje. Sabadão, dia 4 hoje. E ter você aqui, eu já vou começar com umas perguntas assim, cara, que é de arrepiar, porque a gente vê muita galera que dirige ônibus rodoviário, igual esse aqui, ó, do Papo de Busão, na estrada, e que tem muitas dúvidas a tirar, né? A gente conversa com o policiamento de estrada, quando também era do rodoviário, tirava alguma coisinha, mas mais o polícia quer sentar lá e dormir, porque tá nessa viagem e cansa demais, né? Mas vamos lá. É, eu vou começar com o caminhão, uma polêmica do caminhão, né? Antes de você começar a falar e se apresentar. Arquear pode? Então, na verdade é o seguinte, você tem algumas regras de balanço traseiro, algumas regras de distância e dessa manobra, que se você mantiver essas regras, pode. Então, o policial, hoje a gente tem um aplicativo do Comando de Policiamento Rodoviário, onde vem todas as medidas e o que pode e o que não pode ser feito. Então, toda vez que um policial rodoviário abordar um caminhão desse, ele vai pegar o manual ali e vai medir na trena. Ele vai pegar todas as dimensões e medidas e vai ver se está correto conforme o que a norma preconiza. Se tiver dentro da norma, beleza. Se não, saneia no local ou remoção para o pátio. E quando esse veículo ele vai removido ao pátio, para ele ser retirado do pátio, qual que é o procedimento? O cara tem que fazer o serviço ali ou Então, ele. primeiro é assim, ele tem que pagar tudo todo o tipo de taxa que foi gerada, pagar autuação, pagar a taxa de guincho, diária de pátio, e é assim, toda vez que um veículo é removido para um pátio e o problema que gerou a remoção for sanável dentro do pátio, vamos supor, pneu liso. O cara consegue fazer, leva um conjunto lá e troca na hora, sem problema. Senão, o que que ele vai fazer? Ele vai ter que levar no guincho para sanar, que ele não pode circular com o problema que gera risco aos demais veículos e ao próprio condutor. Se for sanável no local, sana no local. Se não, vai de guincho e passa por vistoria. Então você tem um prazo ali para apresentar o veículo dentro daquele prazo com o problema sanado. Se você não apresenta na vistoria o problema sanado, você toma outra autuação, porque você deixou de dentro daquele prazo corrigir o problema. E você patrulhando ali, você já viu o cara errado que fica questionando? Não, isso é a coisa mais normal. O brasileiro, culturalmente, ele não concorda com erro. Ele sempre terceiriza a responsabilidade, traz justificativa e fica indignado. Ninguém gosta de perder o veículo ou sofrer uma sanção pecuniária. A vida do brasileiro já está muito difícil, economicamente falando, né? Eh, na verdade, assim, culturalmente, isso é um problema de cultura. A gente prefere tentar resolver com uma conversinha com quem está fiscalizando, desde o policial ou qualquer agente de trânsito, do que você resolver isso antes. Então você pega pessoas andando com o veículo sem licenciamento, aí ele é parado, aí ele vai e paga na hora. Por que que ele não pagou antes? Porque o fato de você sanar não te livra da autuação, entendeu? Então, vou dar um outro exemplo para você. Eu sou síndico do prédio que eu moro. Teve um cidadão que ele não pagava condomínio. Não pagava condomínio. O dia que chegou o oficial de justiça, que ele perdeu o apartamento, foram tomar o apartamento dele, colocar ele para fora, ele queria pagar correndo. Então, a cultura de muita gente no nosso país é assim: vou errado, até deu problema, eu tento resolver. E aí, quando você vai tentar resolver, você fica tentando se justificar. Não tem, cara. Não tem. Foi abordado, tá errado. Quer ver, ó, faz a seguinte pergunta para mim: o senhor já foi multado? É, Já. já. E paguei. E paguei. As multas que eu tomei, minha esposa, meu filho, a gente teve que pagar, porque eu estava errado. Entendeu? Então, existe um problema cultural de querer se justificar.
O policial, normalmente, ele já está acostumado com isso, já sabe. O problema é a forma, né? Às vezes o policial está com foco, ele vê um problema. Se você tratar ele com respeito e entender que você está errado, vai parar ali e ele vai tomar as medidas que estão no código. Se você começar a criar um estresse maior, a vontade dele de fiscalizar aumenta mais ainda e vai gerando um problema maior, né? Então, a grande questão é assim: não ande errado. Andou errado, assume o erro e arque com as consequências. E não entre num círculo muito ruim que é entrar em atrito com o policial que está fiscalizando. Isso não vai ser bom para ninguém, Com certeza. né? Porque, cara, o nosso código de trânsito, ele é gigante, as normas são complexas, por isso que tem esse aplicativo. Eu trabalhei 12 anos no policiamento rodoviário dos meus 35 de carreira. Se você me perguntar, tem muita coisa que eu não sei mais de cabeça. Meu curso eu fiz quando eu era tenente. Só que o aplicativo eu tiro todas as dúvidas na hora. E o policiamento rodoviário tem uma coisa muito interessante. Um policial de uma viatura comum de policiamento, quando ele erra na autuação, ele refaz, sem problema. E um comandante de policiamento territorial, ele entende isso como uma rasura, um erro e que foi refeito. No policiamento rodoviário, existe apuração toda vez que uma autuação é discutida. E provavelmente instauração de inquérito policial militar. Ou seja, os policiais rodoviários, quando fazem curso de rodoviário, eles são... O pessoal engravida a cabeça deles do tipo assim, ó, cuidado, aqui é fiscalização de trânsito, não é uma tropa de polícia comum. Se a gente perceber um desvio, você está expulso e preso. Isso é fato no policiamento rodoviário, tanto que a quantidade de inquéritos e pessoas que respondem no policiamento rodoviário e são expulsos não é pequena. É poucas ideias, né? É poucas ideias. O comando do policiamento rodoviário não aceita desvio. Nenhum dos oficiais. E falo para você dos 12 anos que eu estive lá. E eu vim do policiamento comum, vim da rota e tal. Se algum policial rodoviário, numa fiscalização, falar para você assim, ó, precisa dar um pouco mais que meu chefe, é mentira. É mentira. Nós não temos investigação em cima de comandos de rodoviário que chega em coisa errada dos comandantes. Entendeu? Normalmente é uma conversa do cara que já está mal intencionado. Então, o policiamento rodoviário, ele atingiu um nível técnico tão forte em termos de legislação e aplicação da lei, que qualquer policial que se arrisque fazendo coisa errada, se houver denúncia, ele vai cair. Caramba. E cai, viu? Cai. Eu tive casos tão malucos no meu comando do cara fazer a coisa errada e mandar depositar no próprio Pix. Você vê como o cara tava já sem noção do... Doidão. Doidão. Loucão, né? Entendeu? E pessoal, vocês estão aí em casa, você que atravessa aí no tapete preto aí com o seu caminhão, com o seu ônibus, eu quis trazer o Coronel Paganoto e quis fazer a primeira pergunta, sem querer apresentar ele, muito atípico do que eu começo a fazer ao início do nosso programa, Paganoto, para eles entenderem quem é que tá aqui na minha frente. Posso só anexar uma coisa em relação Pode. aos arqueados? É assim, ó, cara. O que as pessoas precisam entender, eu fiz um podcast esses dias no Capão Redondo com uns caras super bacanas do tal dos meia altura, aquele pessoal que gosta de andar com o carro todo rebaixado, bem colado no chão, os carros são todos tunados e tal, os carros ficam bonitos pra caramba. Suspensão a ar, Negócio tal. top. Mas é a mesma coisa em relação ao pesado. Um caminhão, cara, para quem entende o que é uma indústria de um caminhão, de um ônibus, existe um estudo de engenharia numa riqueza de detalhes e voltado para a segurança daquele veículo muito grande. Não é mais aquela indústria que metia um chassi, colocava a suspensão, motor, fazia alguns cálculos e soltava um caminhão. A indústria hoje do veículo pesado, ela chega numa riqueza de tecnologia, segurança, tudo, que é para evitar ao máximo o acidente, ser bem preventiva mesmo, e proteger ao máximo os ocupantes daquele veículo. Quando você vem e você altera completamente as características, a quantidade do percentual de prevenção ali vai lá embaixo.
E aí eu vou dar um exemplo para você também. Quando eu mudo completamente a altura do meu sistema de para-choque traseiro, protetor, altura da caçamba, um cara que dorme atrás com a família a 100 por hora e entra na traseira de um caminhão desse, Nossa. o efeito que teria se ele tivesse na posição correta seria um. Quando ele está completamente modificado, o cara que tá lá pilotando, que tá achando que ele tá arrasando com o caminhão todo diferente, a hora que ele vê aquela família inteira destruída entrar dentro do caminhão dele porque ele não cuidou da proteção em relação ao para-choque traseiro, altura da caçamba, tudo isso, eu não sei se ele vai ter o peso na consciência que deveria ter. Então, alterar características de veículo não é porque a gente fica incomodado, ah, não, agora ele ficou mais invocadão, o carro tá invocadão, tá provocando a gente. Não é isso, cara. É porque você muda completamente a capacidade de segurança desse veículo. Quando você opera o sistema rodoviário e você começa a chegar e olhar os acidentes, o policiamento rodoviário, todo acidente fatal tem um estudo de caso. Você faz uma análise. E uma vez por mês, os comandantes regionais se reúnem com o comando de unidade e apresentam os casos de fatalidade, para ver se é educação, o bichinho que estava atrás, se é engenharia, pista, sinalização, ou se é problema de fiscalização. Deveria ter fiscalizado em algum sentido. Então, é engenharia, educação e enforcement, né? Que é a fiscalização. Então, cara, quando a gente começa a ver vários acidentes, a gente vê o que é possível gerar de lesão e fatalidade, alguns erros. No primeiro batalhão rodoviário, que foi onde eu fiquei 12 anos, o herói que dá o nome na base da Anchieta é o Sargento Rodrigo. Era policial do meu tático rodoviário. Vou contar bem rápido isso para você entender o que eu tô te falando. Prancha. Guincho prancha. Guincho prancha não tem como ser diferente porque é esse o tipo do veículo. Mas o guincho prancha, ele é uma guilhotina para quem entra atrás dele. Se você vir em alta velocidade e entrar na traseira de um guincho prancha, a chance de você ser decapitado é enorme. Sim. Enorme. Uma Kombi estava parada na Imigrantes com um problema pane mecânica. A nossa viatura do Thor parou porque lá é local de assalto. O sargento Rodrigo estava ali com a equipe, mais 2, protegendo o motorista da Kombi, esperando o guincho prancha chegar. O guincho veio, parou na frente e estava tomando as primeiras medidas para puxar esse veículo para cima da prancha. Um cara embriagado veio, bateu na traseira, o sargento foi decapitado, o motorista do veículo quebrado, fatal local, e o motorista do guincho, fatal local. Ele matou as 3 pessoas, porque a pancada atrás da prancha foi tão forte e todo mundo que estava ali no meio para fazer isso aí, ó, foi arrebentado. Então eu dou um exemplo desse para você entender o seguinte: quando você mexe com o balanço traseiro, quando você mexe, você vai dar uma arqueada, tudo isso, tem vários parâmetros que você tem que entender na legislação que vão ainda garantir um pouco a segurança de quem está nos outros veículos. Porque é muito, muito interessante que nós, quando mexemos nos carros, caramba, a gente só pensa na gente. A gente não Sim. mexe nos veículos pensando no que pode gerar para o terceiro. Próximo, né? E o CTB é claro, né? O maior cuida do menor. Isso é claro. Ah, cara, esse do CTB tinha que ser em negrito, né? E a gente não tá aqui falando que ser o politicamente correto. A gente tá trazendo o que é fato, o que tá escrito no CTB, no Código de Trânsito, né? É. Você fazer modificação em veículo tem uma certa punição, tem inciso, tem parágrafo, tem, né? Tem a lei. E falando de polêmica de modificação, tem um assunto que é muito polêmico. Eu, como supervisor de manutenção, e vindo do ônibus, oriundo do ônibus, já passei por carreta, caminhão, tudo que você imaginar que tenha, que ande na pista, eu tava ali envolvido. Sabe esses aplicativos de ônibus, Uber, é Uber não, Buzzer. Buzzer? Cara, um ônibus desse aqui, igual desse brinquedo DD, que é 2 andares, double deck,
ou um LD que não tem a parte de baixo, só a parte de cima, porque eles usam uma Leron, todos os carros rodoviários de longa distância, prefere às vezes nem o DD, prefere o LD pela questão de peso e bagagem, que as empresas também ganham por bagagem, então. Você vê um aplicativo desse reduzindo o espaço do passageiro e aumentando o espaço entre cadeiras, colocando mais poltronas. Então, com isso, ele aumenta a capacidade de passageiro, mas vai contra uma lei de regra. Existe uma fiscalização na estrada, nas rodovias, perante a isso, o nível de. Porque assim, o carro sai com a tara de peso e com a tara de passageiro. Eu vejo que esses ônibus de aplicativo, tá, gente? Ó, você quer fazer uma coisa, você tem que fazer durante a lei. O carro sai com 46 lugares, ou 52, pô, o cara transforma por 60, acho que 60 pessoas. Tá parecendo algumas empresas aéreas, cara, que você vai parecendo uma Você não sardinha consegue se enlatada. mexer, um cara do meu tamanho, É. 1,87 m, 1,88 m. Não, e o mais engraçado, fazendo um paralelo com empresa aérea, você fica assistindo todas aquelas medidas de que você tem que adotar num caso de acidente, Você não só que consegue. você fala assim, ó, não tem como eu sobreviver, Você não- porque é tanto ferro que eu tô encaixado ali, que qualquer medida que acontecer ali de impacto, eu vou ser esmagado, não tem como. Você não não tem consegue. espaço. Você não espaço. consegue. É. Vou falar um negócio pra você que faz um negócio desse num ônibus. Você tem que ficar lá sentado mais de 7 horas pra você entender como que é viajar de São Paulo ao Paraná com um negócio daquele, cara. Então, você tocou num assunto bem interessante que é o buzzer, cara, que é assim, ó. Volto a falar para você da cultura no nosso país. A cultura do nosso país acha que tudo que for para atender a grande massa pobre, ela tem que ser prestigiada, não importa como. E isso é um grande erro, cara. Porque a morte do rico ou a morte do pobre é a mesma. Vai todo mundo pro mesmo caixão, não importa o que tenha na Com conta. certeza. E o sofrimento da família também é igual. Então, aquelas pessoas que não têm condição de se deslocar num transporte oficial, e aí eu vou falar o porquê de falar essa palavra oficial. Quem não se desloca num transporte oficial está se colocando em alto risco. E aquela pessoa que está desesperada com pouco dinheiro, ela acha que vale a pena se arriscar. É da nossa cultura. Ah, não, e se eu tiver que pagar R$ 80 para ir numa empresa regular, que passou por todos os crivos de segurança, paga tudo que tem de imposto, se submete à fiscalização toda e ainda investe para você ter uma viagem segura. Não, eu prefiro pagar 40 naquela que tá saindo ali daquela ruazinha do centro, que você olha pro ônibus e você fala, meu Deus do céu, os caras estão fazendo ligação com cabo, Transferência de transferência de carga. E o cara já tá saindo nessa condição, imagina como é que ele vai chegar em Salvador. Falando, como é que o cara tem coragem de entrar num ônibus desse, entendeu? Cara, balanço, então, distribuição de carga, você vê os caras socando tudo e mais um pouco. Vai dentro da cabine, vai embaixo, vai do jeito que E der. quando para na fiscalização? Aí é o seguinte, primeiro, eu vou dar um exemplo para você, ó, no estado de São Paulo, ficaram longos anos sem vaga em pátio. Entendeu? Todas as operações de fiscalização do transporte rodoviário coletivo, elas são feitas em operações conjuntas com a Artesp, aqui no estado de São Paulo. A NTT, onde a área sem ser concessionada, tal. Então, quando você vai fazer essas operações, normalmente, já é providenciado algum transporte para que esses. Porque imagina assim: você para um ônibus com 46 pessoas, você olha lá, ele está sem condições de segurança. Você vai deixar 46 pessoas no acostamento? O que você faz com elas? Então, toda vez que você vai fazer operação voltado ao sistema de transporte coletivo, e não é só ônibus, por exemplo, van, você tem que ter, primeiro, um fiscal de agência reguladora, porque várias autuações são de competência só deles. E você tem que ter já casado algum outro transporte aí regularizado para dar opção, falar, amigo, é o seguinte, ó, agora você tem que ir naquele ônibus que está ali. E isso é um problemaço, porque o cara vira para você e fala assim, não, mas eu quero meu dinheiro de volta, eu paguei ali para eu chegar no meu destino. Aí você tem que virar para a pessoa e falar, amigo, você passou para uma empresa inidônea, clandestina.
Você contribuiu, inclusive, para o transporte de risco. Essa parte financeira não é comigo. Depois você cobre da empresa X. ruim que você se submeteu. Agora, daqui você tem duas opções. Ou você fica no acostamento ou você entra no transporte regular decente, idôneo, mas tem o custo, porque ele não é seu empregado. Então, você montar uma operação voltada à fiscalização de trânsito rodoviário coletivo tem todo um aparato que você tem que criar ali. É diferente da fiscalização criminal do trânsito do rodoviário coletivo. Quando eu vou fazer uma operação criminal, eu vou parar esse ônibus e eu vou focar no tráfico, arma, contrabando, descaminho. E ali, não é que eu vou fazer vistas grossas, mas eu não estou focado nas infrações que normalmente a agência reguladora tem competência. Sim. Eu estou no criminal. Quando eu vou fazer agência reguladora, que eu já tenho algumas denúncias, eu venho com uma estrutura toda, porque vai dar BO. Nós temos algumas cooperativas de van, por exemplo, que elas vêm com um mandado de segurança, o advogado, ele fica sabendo com antecedência que nós vamos fazer operação, vaza. Cara, é assim, ó, eu tenho que colocar, às vezes, tropa de tático rodoviário, avisar a delegacia da Polícia Civil, porque se eu não preparar a operação, eles bloqueiam a rodovia. Porque você para 10 van e eles são inteligentes. Se eles souberem que vai ter operação, eles combinam de se reunir um ponto antes para tentar passar no comboio. Porque se você pega uma van irregular só, você vai ter lá 12, 13 pessoas. Se eles vêm em 10 vans, são 130. Desce 130 pessoas no acostamento. Entendeu? Então, todo mundo que trabalha de forma irregular tem um sistema em volta. É praticamente uma quadrilha. Ele tem o cara que vaza a informação, ele sabe em que ponto parar para saber se lá na frente tem a fiscalização, ele sabe as falhas do sistema. Por exemplo, esses anos todos da gestão anterior, o governo atual conseguiu corrigir isso. Na gestão anterior do outro governo, nós ficamos tipo 10 anos sem pátio. Os caras estavam deitando e rolando, porque a gente fazia autuação, o veículo estava com problema de segurança viária e eu não tinha como recolher. E o cara falava assim, a multa compensa, que é outro problema nosso da legislação. Um monte de infração de trânsito é de alto risco para o sistema de circulação, mas o valor da autuação é pequeno. Então o cara faz o cálculo, ele fala assim, ó, eu vou embutir na passagem para eu pagar essa autuação. E continua. É igual o cara que burla o Arla 32. Ele fala, vale a pena, a autuação é pequena. Você quer ver um transporte que gera um problemaço para o sistema rodoviário e eles fazem cálculo e falam assim, não, vale a pena. Transporte de areia e pedra. Raramente você pega um caminhão de areia e pedra, tá, o peso, se você levar para balança, o peso não bate. Tá sempre para mais. Ou seja, é da cultura do brasileiro tentar baixar custo e se colocar em risco. Eu garanto para você que se alguém montar uma empresa de avião e falar assim, ó, avião velho, com baixa manutenção, todo mundo espremido, só que ao invés de você pagar 1.500, você vai pagar R$200, vai estar lotado. Aí o cara vai chegar lá, o avião tá faltando pedaço, ele tá andando assim, ó, para decolar, ele vai estar lotado. É verdade. Lotado. É verdade. O brasileiro prefere o jeitinho, se arriscar, mas pagar menos. E te garanto que se você entrar num ônibus irregular desse, você vai ver gente lá que tem condição de ir num ônibus decente. Mas ele fala, que eu vou chegar lá, eu vou aqui, mais barato. Na rodovia. Eu preciso falar do buzzer, né? É. O buzzer. O que acontece, cara? O buzzer hoje, existe uma preocupação idônea dos grandes grupos de transporte de ônibus. Porque, cara, é assim, ó, quando você tem uma linha de ônibus, você tem que pagar taxa de embarque, você tem que pagar licença das agências, você tem todo um custo e um regramento voltado para a segurança. Você imagina que se todos esses ônibus de circulação pudessem parar em qualquer local que o motorista resolver parar? Aí você vai falar assim, não, coronel, isso aí nunca vai acontecer, que os motoristas eles têm cabeça.
Vai agora na Anchieta ver onde os conjuntos de bitrem, caminhão de transporte granel, eles param. Eles não param no posto de descanso. Eles não param em lugar seguro. Eles param à beira de lugar. Do quilômetro 37 ao quilômetro 40 da Anchieta e da Imigrantes é a maior quantidade de roubo de carga. Onde eles param? Do 37 ao 40. O caminhão não é meu. O caminhão é do patrão. A carga é do patrão. Tem seguro. Vou parar aqui, tô cansado. Dane-se. Já O era. pátio tá 2 quilômetros para frente. Ele para onde ele quer. Então, se não tivesse o regramento para o sistema de circulação e transporte rodoviário coletivo, ia ser uma bagunça. Então, as agências vêm, cobram taxas, fiscalizam. Nós estamos na fase do ônibus elétrico. É uns puta investimento, uns ônibus, cara, com muito mais conforto que avião. Você vai viajar em determinados ônibus aí, cara, você tá viajando numa suíte de um hotel, entendeu? Qual que é o custo disso? E tem um negócio que o passageiro ele não enxerga, que é a tecnologia e a prevenção que está embutida nesse veículo. É muita tecnologia e muita coisa para que esse transporte seja seguro. Vou dar outro exemplo para você, vou falar do Buser. Na Ayrton Senna, no quilômetro, se eu não me engano, é 32, 30 e pouco, no sentido interior São Paulo, tem um posto do lado direito que tem uma passagenzinha atrás do posto que vai para uma comunidade. Sim. Vários ônibus param ali porque os passageiros pedem. É para eu já aproveitar e sair aqui na comunidade, para aqui. Onde é o lugar onde o pessoal costuma assaltar? Ali, porque os vagabundos daquela comunidade pegam o ônibus lá no interior, vem, quando tá chegando ali, eles enquadram todo mundo dentro do ônibus, 5 quilômetros antes, vão limpando, quando para ali na passagem atrás do posto, os caras descem e correm para dentro da comunidade. Tudo armado. Aí eu falo para você, quem criou essa cultura do motorista do ônibus parar ali? Ele tem que ter um regramento de parar só em locais seguros. E isso as empresas fiscalizam, a agência fiscaliza, existe todo um controle para evitar se colocar em questão de insegurança. Quando você pega um transporte que não se sujeita ao sistema comum, ele faz o que ele quer. E o Buser, cara, ele vem com a cabeça do Uber, baratear custo. Sim. Eu moro lá no Jabaquara, eu vou do Jabaquara, que eu tô no quilômetro 12, até lá embaixo no 62, é X quilômetros dentro de um ônibus, vou pagar R$ 40. Se eu pegar esse mesmo ônibus na Marginal Tietê, vai agregar mais 30 km, eu vou pagar 80. Ou seja, o Buser ele vai te calcular dependendo da onde você entrar. O mesmo trajeto São Paulo-Santos, lá dentro tem vários valores diferentes, porque o aplicativo ele calcula por onde você pegou, certo? E aí ele vai baratear o custo. Você não pagou taxa de embarque. Tem uma série de questões aí para baratear isso aí. Beleza. E aí, vamos pensar no seguinte, o que vai acontecer com todos os empregos, todas as empresas que estão se sujeitando a todas as regras do sistema e pagando? Existe um desequilíbrio financeiro que eu vou destruir todas essas empresas que são legalizadas e cumprem com tudo que está aí. A hora que eu fomento o Buser, eu coloco em risco toda a cadeia do sistema rodoviário coletivo, do transporte coletivo. Então, hoje, essas empresas estão interagindo muito com a agência Artesp para promover fiscalizações com o apoio do policiamento rodoviário. O que eles fazem? Eles contratam pessoas para entrar no aplicativo e comprar a passagem. E aí eles vão jogando para a agência reguladora, comprei pelo Buser, esse ônibus que está parecendo que é um transporte fretado, não é Buser, eu estou aqui dentro, estou no aplicativo, preciso ser abordado. Tem uma série de dificuldades, que é o que eu te falei, né? Não adianta só eu parar. Se eu não tiver o transporte adequado para essa galera sair, se o agente de fiscalização da Artesp não estiver junto, o policiamento rodoviário tem que estar com a viatura disponível. Juntou tudo isso, o ônibus do Buser é pátio. É pátio. Entendi. E coitado de quem estiver lá dentro, porque você vai perder seu dinheiro.
E vai ter que pagar a empresa que vai te levar ainda. Vai, porque ninguém vai E a te... viagem vai virar um transtorno, né? Total, total. E Caramba. o que nós conversamos um pouquinho antes é real. Você... É igual o serviço de segurança privada. Tem os caras que chegam para você e falam assim, pô, tô precisando de 10 seguranças, não sei o que tal. Aí passa 4 meses, não teve mais uma questão de risco, o cara começa a falar assim, vou diminuir para 5. Aí depois ele tira. Aí os caras vêm e assaltam. Porque você não enxerga. Então, o transporte coletivo rodoviário tem muita segurança dentro de um ônibus decente, cuidado por uma empresa idônea, que você está viajando ali, ó, você não enxerga. Você quer ver? Descanso do motorista. Aquele controle, tacógrafo. Tem muita segurança ali que quando você entra dentro de um ônibus, você vai lá, senta e dorme, você não está nem pensando no pacote de segurança Sim. que você adquiriu quando você pagou uma passagem para um transporte regular idôneo. É porque o ônibus que você vai trabalhar em empresa, você vai fazer uma viagem, você paga o seguro, você Paga paga tudo. taxa, você paga um monte de coisa e você tá segurado ali. Sua família tá segurada. Tua vida tá segurada ali financeiramente, né? Porque quem vai segurar a tua vida é Deus. Lembra de alguma resenha com ônibus, algum assalto, um ônibus que você. Há vários. É mesmo? É, Tem uma que você lembra é. assim que te marcou, assim, ali com passageiro? Você teve alguma coisa assim na Então, parte da na rodovia? verdade, assim, nós temos alguns acidentes graves no sistema rodoviário, né? Nós tivemos aquele que era a área do meu batalhão, que foi em Campos do Jordão, o ônibus descendo na serra, ali na 123, e tombou dentro do túnel. Ele tentou. Na verdade, o motorista, o pessoal alegou que perdeu o freio. E ele tentou jogar dentro do túnel para tentar ver se segurava Na a queda, né? velocidade, mas pelo contrário, ele começou a raspar, acabou o túnel, era parede rochosa, tudo pontuda. Então ali ele foi tombado, arrancando a parte de cima do ônibus, e as pessoas, ele virou para Lá de... a encosta. Quando virou para a encosta, as pessoas que estavam nos bancos foram sofrendo todo aquele impacto e raspando. Cara, Nossa. assim, 20 e poucas fatais, todos com bastante lesão, amputação. E quem não estava naquele lado que foi raspado nesse atrito todo, ficou com algumas lesões mais leves, mas ficou completamente consciente. Então você tinha ali amigos, famílias, pessoas de um lado completamente arrebentado Destruído, e do né? outro lado a pessoa consciente e viva tentando. Cara, quando você chega num lugar desse, aí você percebe a importância da segurança num transporte, entendeu? Hoje está muito em moda, eu vou falar depois de assalto. Hoje está muito em moda pessoas criticarem fiscalização de trânsito. Normalmente, quem critica a fiscalização de trânsito nunca trabalhou um dia como policial de trânsito ou como operador de concessionária, de agência reguladora. Esse cara não sabe, nunca viveu um acidente grave. Quem vive acidente grave depois acha que precisa ser mais rígida ainda a fiscalização. Mais rígida. Sistema Anchieta Imigrantes. Sistema Anchieta Imigrantes, a gente tem uma média de mais de 150 dias com neblina no ano. É dia, hein? Metade do ano é neblina. É. Numa pista úmida, no trecho de serra. Se você for contar 200 dias letivos de escola, A gente faz operação agora eu aposentei, né? Mas a gente fazia operação quase que diária. Você vai no começo da Anchieta Imigrante, está sol. Quando você chega em São Bernardo, começa um pouco de ficar um pouco cinza. chegando ali na Quando você Industria chega Sá. passou o Riacho É. Grande, cara, a gente chamava... O portal. É o portal. Senhor dos Magos, a É. Mestre dos Magos. O policial rodoviário recruta que não traz a jaqueta porque ele, normalmente ele é escalado no início. Aham. Se você muda ele de trecho e fala para ele, ó, sobe pra serra, o cara congela. O cara congela. E isso pra saúde é uma delícia, né? Que você roda com a viatura no sol, vai pro frio, volta pro sol, vai pro frio, vai pra chuva, é uma beleza. Mas voltando pra neblina. A operação neblina, a operação comboio, ela é feita, startada por visibilímetro. Nunca é o policial que decide.
É um equipamento que fala assim, ó, 100 metros, 80 metros, 50 metros. 50 metros a gente bloqueia os pedágios e começa a montar as caixas. Se você não startar a operação comboio e não fizer a caixa e andar com ela bem devagar, o caminhoneiro, o veículo pequeno e o motorista de ônibus, ele chega no 120 com neblina. Eu tenho umas fotos aqui que depois eu te mostro. Eu teve um acidente em 2023, acho, na interligação, 17 carretas destruídas, eu tava com a viatura no meio. Eu fiquei a um dedo de uma carreta passar em cima da minha viatura comigo dentro. A operação já estava montada, só que ela flutuou. A viatura da frente acelerou, uns caras se distraíram, ficaram para trás e resolveram acelerar para chegar lá. Mas quando chegou lá na frente, tinha parado, deu efeito sanfona. O que veio atrás foi engavetando tudo. Teve uma carreta bitrem de soja que, para sair, ela jogou no canteiro central. O canteiro central é fundo, ela foi torcendo. Amputação de membro perna do motorista. A gente no meio, cara, eu já tinha descido da viatura porque eu vi a carreta veio fazendo assim, ó, fritando, parou a 2 dedos da minha viatura. A hora que eu fui descer, eu escutei a pancada. Eu corri pro outro lado porque eu achei que fosse vir para cima de mim. Quando eu olhei no canteiro central, eu vi a carreta mais lá atrás, girando, estourando tudo. Falei, pô, isso não vai parar. Eu voltei na viatura, catei o caneco, gritei pra Ecovias. Falei, bloqueia a alça, meu. Bloqueia a alça, tá destruindo tudo aqui. Ixi, já era, hein? Só que pra bloquear a viatura, tem que correr lá e travar tudo. Então demora ainda alguns minutos. Tudo que vinha vindo na neblina foi entrando na traseira. Porque os caras, velho, não estão enxergando. Mas eu não sei se é a sensação de que com tanta potência, tecnologia, freio bom, posso ir que eu vou meter o pé. Não para. Não para. Pista molhada, neblina, não para. Tem que tomar muito cuidado. É muito, cara. Então, quando você opera a rodovia como policial e concessionária, é dia sim, dia não, um acidente grave. Aí você começa... Quando você vê no YouTube, num negócio, alguém vir criticar a fiscalização de trânsito, você fala, cara, você não sabe. Eu chegava a ter, às vezes, 30 óbitos num mês de trânsito. Em um batalhão, nós temos 6 rodoviários. Entendeu? Então, hoje, as empresas de transporte regular, elas têm uma responsabilidade e uma cultura de prevenção tão forte. Investimento em manutenção, investimento em carro novo, investimento em fiscalização do procedimento. E ainda assim, eu via tudo isso que eu estou te contando. Você imagina o clandestino, o irregular. Aí, meu amigo, não tem doutrina, não tem fiscalização, não tem nada. É baixo custo e vambora. Qual rodovia hoje, no seu ponto de vista, é a mais segura e a menos segura? Então, Estado. na verdade, é assim, ó. Toda vez que você vai em rodovia concessionada, porque concessão, cara, a hora que você concede para a empresa privada. Sim. A empresa privada, ela foca em lucro e visão perante o sistema comercial. Então, vou falar para você assim, a grande maioria dos grupos de concessionárias, eles têm ação em bolsa. Se você começar a sofrer represália por mau funcionamento, suas ações vão lá embaixo. Cai, né? Se você começar a tomar ação de indenização, e uma ação de indenização por morte, é tudo alta. Então, quando você chega no privado, a preocupação dele de garantir a saúde e a imagem da empresa sempre é muito alta. Coisa que o governo não é assim. O governo, o dinheiro é público, não é meu. Então, todo lugar que tem concessão, você vai pegar a direção da concessionária, são caras de alta performance, como diz o Andrei, de engenharia, de sustentabilidade, de tudo. E esses caras preocupados, porque lá, meu amigo, você é empregado, você não é funcionário público. Se você não atingir as metas e não for bom, você vai ser mandado embora. O grupo é privado. Então, nas rodovias em que tem concessão, você vê manta asfáltica boa,
você vê manutenção periódica, você vê sinalização com investimento, você vê muito mais essa parte de educação e engenharia forte, entendeu? E aí é que eu falo para você, enquanto tem umas pessoas que estão reclamando do pedágio, ela não calculou a diferença dela rodar onde não tem pedágio, não tem sinalização, o trecho tá É ruim, verdade. a ambulância não chega rápido, não tem helicóptero, não tem viatura, não tem nada. Se você se arrebentar lá, até chegar o apoio vai levar 40 minutos. Nós temos rodovias que os caras se arrebentam com uma carreta, o cara bloqueia o trânsito e fala assim, ó, a hora que chegar o guincho, a hora que limpar a pista, acidente é condição superveniente, meu amigo. Tem quem tá atrás aí, deu azar, espera. Quando É. você vai numa concessão, a rodovia tá bloqueada, parou de passar no pedágio. Parou de passar no pedágio, parou de pingar o dinheiro. Eles têm pressa para resolver e liberar o tráfego. Porque se ele não libera o tráfego, não gira o pedágio. Ele não recolhe. É, Ele toma fatura, paulada, né? ele toma paulada na mídia. Todo mundo vai falar, essa concessão é ruim. O governo vai vir para cima, vai querer multar eles. Paulada. Uma multa que uma agência reguladora dá numa concessionária porque ela não cortou uma grama é coisa de milhões. Nossa, eu nem sabia disso. Quer dizer, muita gente não sabe, né? Não, Não meu. só eu, né? Quem critica a concessão não faz ideia do que é. Então, quando você me pergunta qual que é a melhor, aí você vai pegar alguns parâmetros. Por exemplo, você roda numa Imigrantes, tem 5 faixas, numa Bandeirantes, dá para pousar com Boeing lá. Nossa, cê é louco. Então, você pega, são rodovias Rodovia do sono. concessionadas, pavimento ótimo, muitas faixas, com boa angulação, engenharia de produção da rodovia. Melhorou muito. Muito top. Toda uma estrutura ali muito forte, porque a concessão arrecada e proporcional à arrecadação é o serviço que ela tem que prestar. E aí você pega aquela questão que eu já falei no podcast que pouca gente também sabe. Você foi do transporte rodoviário, você sabe, a Imigrantes não desce pesado. Sim. E você sabe o Sim. porquê que não desce? Eu ouvi, acho que Você foi viu? até você que falou, mas, É. mas por favor. Então, a Fale de rodovia, novo. a rodovia dos Imigrantes é uma rodovia maravilhosa. É um exemplo de obra, cara. Porque Muito rápido. Porque você imagina você fazer uma obra, uma coisa é você fazer uma rua em trecho urbano. Outra coisa é você construir um sistema rodoviário num trecho de serra. Sim. Proteção ambiental totalmente íngreme. Nós temos algumas obras de arte, que é o que o pessoal chama de viaduto. Temos algumas obras de arte com 80 metros no meio da mata, que para você chegar é por trilha. Você imagina esses caras construindo isso quando foi construído, entendeu? Eu acompanhei as obras da Nova Tamoios. O tal do Tatuzão lá que faz o túnel, cara. Cara, se você entrasse para ver aquela obra, os caras da Alemanha, engenheiro da Alemanha, equipamento que veio, guindaste, que levou mês para montar o guindaste. É um negócio, nós estamos hoje Infraestrutura, né? hoje nós estamos na era da NASA É. de construção, mas você imagina lá atrás, quando foi feito a Imigrantes. E a Anchieta, então a Anchieta foi feita com mula. Então, é assim, ó, a Imigrantes, ela foi uma puta obra. Você imagina o que seria se não tivesse a Imigrantes hoje só com a Anchieta. É uma puta obra. Só que qual foi o grande problema da Imigrantes? E aí houve um laudo em 98, feito por engenheiros da Poli, que dizem o seguinte: como ela é muito boa a rodovia, larga, várias faixas, a inclinação dela sugere velocidade. O veículo pesado, quando ele atinge uma velocidade média alta, exige muito do freio. Sim. E não é raro o motorista não saber controlar essa velocidade e o sistema de freio entrar em combustão, encandecer de tão quente que fica. O sistema de freio, quando incendeia, normalmente ele toma conta do conjunto. Sim. Qual é o problema da Imigrantes? Os túneis da Imigrantes são muito extensos. E não há, dentro dos túneis, uma capacidade de exaustão suficiente para
tirar o risco dos demais veículos que estão ali se uma carreta encandecer, incendiar dentro do túnel. Vão morrer todos asfixiados. Nós temos alguns acidentes na Europa de 22 mortos, 44 Eu mortos. já vi uns vídeos já cabulosos. Morre todo mundo asfixiado. Morre mesmo. Porque a combustão e o gás que libera não escapa do túnel. É verdade. Entendeu? Então, esse laudo dos engenheiros, que eu tenho até na minha tese de doutorado, esse laudo diz o seguinte: primeiro, os veículos pesados, em razão da velocidade e da proteção lateral de alguns trechos, têm facilidade de ser jogado para fora em altitude de 80 a 100 metros. Segunda coisa, se eles entrarem em combustão e incendiar o sistema de freio em região de túneis, vai matar muita gente. Então, o que eles decidiram? Não desce pesado no imigrante. Tudo na Anchieta. Então, cara, hoje nós temos alguns sistemas rodoviários. Você quer ver uma coisa? Fernão Dias. Regis, você falou, hoje no começo você falou, ó, o trecho lá da Regis de... Como é o nome da cidade ali? Como é que é o nome? Depois de Curitiba ali, descendo. A região ali de Miracatu, a Serra da Banana ali. Não, falei tão simples aquela hora ali. Miracatu, Iguape, Não, como que é o ali nome da era... cidade? Bom, enfim, ali era... Pô, é o lugar mais... Tem mais ladrão. Então, cara... Roubo de carga, acidente com vítima fatal por causa de pedra, Barra do Turvo. Barra do Turvo. Gente, quem passa pela Barra do Turvo sabe do que eu tô falando. Cuidado. Final de ano agora, chefe, final de ano agora, eu trabalhava no rodoviário na Nacional Express como motorista, saí de Curitiba 22 horas para chegar aqui 7 horas da manhã. O que eu via de carro de passeio tombado com vítima fatal, porque os marginal... Os caras jogam tudo na pista. Ônibus com passageiro, eu mesmo. Muitas vezes desviei de pedra, mas pedra gigante. Sim, sim. Você vai falar, um ser humano não colocou uma pedra desse tamanho. Eu tive até um policial militar que vinha comigo, ele perdeu o sobrinho. Ele num acidente 1 ano antes, isso foi em dezembro, ele tava fazendo, foi em Curitiba fazer compra, ele morava bem ali. Então, para ele é mais fácil vir para Curitiba do que subir para São Paulo. Ele trabalhava em São Paulo e ele foi para Curitiba, fez as compras do final de ano. Quando eu tava voltando, capotou o carro porque tinha uma pedra e o sobrinho veio a óbito. E toda vez que ele passava ali, eu pegava ele ali para vir para São Paulo. Ele morava um pouquinho mais para frente ali. Ele falava: ó, Edu, ali toma cuidado, ali eu perdi meu sobrinho. Então, e você sabe que é o seguinte, ó. Então você pega lá Regis, Anchieta. A Anchieta, não sei se você sabe, ela é uma rodovia federal concedida para o Estado. Não, não tinha nem ciência disso. A Anchieta, ela virou SP 150, mas na verdade, originalmente ela é BR. Todas essas rodovias muito antigas, Fernão Dias, a Regis, a Anchieta, percebe que você vai ver traçado muito sinuoso, com ângulo de curva que para te jogar para fora é rapidinho. Aquele trecho da Fernão Dias, quando você vem de Mairiporã, que você subiu depois do pedágio e você vai começar a descer para São Paulo, o que tem de acidente com pesado ali, os ângulos de curva, todos os ângulos de curva ali da Fernão Dias, eles favorecem Vindo jogar para fora. Ali, né? Isso, terra preta. Entendeu? Então, são algumas rodovias muito antigas que naquela época que foi feita, não tinha a condição, a capacidade nem de análise de engenharia e de obra mesmo, para ter todas essas prevenções de ângulo, de tomada, tudo. Então, nesses lugares, a velocidade tem que ser muito reduzida. E se mexe diariamente, né? Várias vezes ela vai passando por reforma, vão tentando diminuir esse problema. Eu fiz também alguns trechos ali de Terra Preta, São Paulo, por causa de uma igreja que a gente, no rodoviário, a gente fazia. Vira e mexe também, encontrava caminhão que perdia freio, e ao invés de o cara tentar virar, ele não conseguia virar, porque ele já vinha em velocidade, o volante não virava, porque ele com medo de virar e a carga já vir pra cima, ele passava, batia no muro e tombava. Ó, eu vou falar uma coisa que eu não quero que isso aconteça. Eu não quero, mas é futuro. Pode esperar que você vai me encontrar onde você vai falar, pô, o senhor falou, coronel. A fiscalização, por média, radar que vai pegar você no ponto A e depois no ponto B,
e ver velocidade média. Porque não adianta você andar 200 numa reta e na curva a 20. Na somatória vai ver deslocamento e do ponto A ao ponto B vai pegar sua velocidade média. Sim. E você vai ser autuado. Então já existe equipamento para isso, já tem projeto, o que não tem é uma decisão ainda de instalar esse tipo. No sistema Anchieta Imigrantes mesmo tem estudo já disso. Porque, apesar de eu não querer que isso aconteça, vai acontecer, principalmente em trechos como esse, velocidade média. Porque a hora que você tiver autuação de velocidade média, essa galera que acelera demais e entra depois nos sistemas de curva e reduz, ele não vai poder fazer isso. Ou ele vai manter uma velocidade média baixa no trajeto todo, ou ele vai continuar se colocando em risco. Então, alguns vídeos que você coloca aí de acidente de ônibus e carreta, você vê que o cara vinha numa velocidade alta e ele perdeu o time de reduzir para entrar na curva. É verdade, já vi E a hora vários. que ele entra na curva, ele já não consegue mais. Ele perdeu o ângulo. Eu recebi no Instagram esses dias que é uma carreta de leite na BR no Sul, que toda a carga cai em cima de uma Ranger. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Não vi não. Cara, do jeito que você vê ele entrando na curva, ou ele dormiu, ou ele tava distraído, ou ele distraiu mexendo no celular, alguma coisa. Uma curva pra esquerda, Isso, a Ranger tá vindo aqui, ele tomba. Eu vi o cai em vídeo, cima. não, demais. Cara, depois do pós, eu vi o a pós. velocidade que aquele cara tava com aquela carreta, velho. Arrebentou. O cara Não foi se só a perdeu. Ranger, ele arrebentou mais dois carros. Foi isso mesmo. Entendeu? Eu vi. Então, é muito complicado, cara. E o ônibus, velho, o ônibus, ele tem toda uma estrutura de engenharia e de distribuição de peso todo. E o motorista, cara, eu vou falar a verdade pra você, o sistema de ônibus rodoviário, ele é muito parceiro da Polícia Rodoviária. Isso é bom. Assim, o pessoal é amigo mesmo. O pessoal se dá muito bem. E quando vários ônibus param, inclusive nas bases rodoviárias, para descer policial, para tomar um café, porque é lugar seguro. É verdade. E quando a gente conversa com motorista de ônibus, normalmente é uns caras que tem tempo de volante. Treinamento. Os caras conscientes. A palavra que eu gosto mais de usar é assim, são motoristas conscientes. É diferente do motorista do transporte rodoviário de carga. O motorista do transporte rodoviário de carga, ele mais parece o motoboy. Ele tem pressa de chegar e pressa de ir para a próxima. O motorista do ônibus rodoviário, ele não tem pressa. Nem a empresa cobra dele a pressa. É o transporte seguro. Então, várias vezes você vê o ônibus cumprindo todas as regrinhas, andando de boa, aquela viagem confortável, manja? Quando você pega ônibus que não é daquelas empresas regulares, que a gente já conhece, aquela empresa que você bate o nome e você fala, não, isso aqui é uma empresa conhecida, é regular e tal. Aquele ônibus que você... Manja aquele posto de gasolina que você não vê bandeira? Você vê o cara tá vindo na faixa 1, o cara tá fazendo corte, o cara tá em excesso de velocidade, você cola do lado dele, a condição de segurança do ônibus é toda errada, você já vê a diferença. Eu vou ser réu, confesso. Estou indo para Curitiba um dia, já estava amanhecendo, já estava também acabando a Barra do Turvo. É uma curva para a esquerda, você vem numa reta, uma curva para a esquerda e começa a subir de novo. Nunca imaginei que na minha podada ali eu ia encontrar uma viatura da rodoviária. Tinha um corte no morro, parecia que foi desenhado o corte no morro, a viatura dentro do mato. PRF ou estadual? Acho que ali é PRF. PRF. Ali é PRF. PRF. Eu já tinha passado o trecho, né? São Paulo e Paraná. A divisa. Quando eu vi um monte de graneleira na minha frente. Eu dei a seta pra esquerda, 6 horas da manhã, chefe. Não tinha ninguém, tudo lindo. Tudo azul. Quando eu entrei na curva, PRF assim pra mim, ó. O que você acha que eu fiz o que você fez? Eu fiz assim pra ele, tirei a mão do ouvido. Aí ele fez assim, puxou a bique. Fez assim pra mim. Hoje eu tô rindo, mas eu sei que eu tava errado. Mas imagina, faltando pouco,
os acidentes acontecem chegando perto, né? 3 graneleiras na minha frente, uma atrás da outra, da mesma empresa. Quando eu dei aquela podada, a caneta Bic cantou, rapaz, e foi dolorido na Mas deixa eu te empresa. perguntar, você é o entrevistado agora. E na empresa, o que acontece quando você sofre uma autuação dessa? Primeiro, a gente passa por uma reciclagem, você vai conversar com o instrutor, ele não quer saber sua justificativa, porque, primeiro, o policial já te autuou, foi pro radar. O radar, as empresas ainda querem trocar uma ideia para saber o que aconteceu. Se foi. Hoje você tem uma tecnologia dentro dos ônibus. Se você dá 2, 3 piscadas, ele já te acende um sinal de alerta e manda o sinal de alerta de fadiga na empresa. Mas quando é o guarda que atua, faz a autuação, não tem ideia. Você vai para uma reciclagem, lá, seus colegas lá, infratores, estão lá sentados e você vai falar que você E é estava descontado errado. do salário? É descontado em salário e você tem empresas que fazem o seguinte, fazem um acordo. Você vai pagar dobrado. Se você tomar de novo, você vai pagar triplicado. É para não ir os pontos para a Para não ir carteira? no ponto da carteira. Fica pra no ele não- CNPJ. Isso, para ele não perder o funcionário e nem o funcionário. Mas assim, tem um limite, tá? Quando você toma a terceira, você corre o risco de tomar uma justa. Entendeu? Você vê todo o sistema como é sério de obrigar o motorista a cumprir as regras, Eu né? só tomei essa na época e se justificar foi muito difícil porque eu tava com um monte de passageiro no carro. Eu como profissional, eu sabia que eram 3 faixas, tava tranquilo, só tava gente, tudo maravilhoso, ninguém atrás, só na minha frente, passei, mas eu tomei uma canetada. Não, mas se é o dia do réu confesso, meia culpa, você quer ver que eu vou te falar um negócio? Eu tenho 35 anos andando em viatura. Você acha que quando às vezes eu tô com o meu carro, eu não me comporto como se eu estivesse dentro de uma viatura? Corto, tento ir mais rápido, fico impaciente com aqueles caras que ficam se arrastando, passeando, olhando, pega o carro e vai ficar olhando paisagem. Um maconheiro que fuma e fica vendo, lá na faixa da esquerda. vendo um pardal, isso me irrita. Falando negócio de faixa da esquerda, você sabia, cara, que tem muita gente que ele acha que por ele estar dentro do limite da velocidade, na faixa da esquerda, que ele não tem obrigação de dar passagem para quem vem mais rápido atrás. Cabe autuação para ele por não dar passagem e por de trás se tiver com excesso. Só que o de trás que está com excesso, ele precisa de um medidor homologado, que é um radar. Um policial, se tiver passar 200 por hora, ele não pode te multar por velocidade, porque ele não tem um equipamento medidor. Dependendo da forma como você está conduzindo, ele pode até te abordar por direção perigosa e justificar o que ele viu. Sim. Mas a infração do excesso de velocidade, ela só é possível ser feita com um medidor, que é o radar. Então, se eu tiver, por exemplo, a 140 por hora e o policial me vê, ele não tem como me autuar. O que vai me autuar é o medidor. Mas se o que está na minha frente não me dá a passagem e eu estou vindo mais rápido, o policial vê essa conduta, ele pode autuar. Então, você pega a rodovia, um monte de cara andando devagarzinho na faixa da esquerda, com outras faixas livres e ele não dá a passagem, ele se acha que ele incorporou o policial que ele nem é. E aí ele fica querendo disciplinar a velocidade da faixa. Ele está incorrendo em infração. Aí você dá seta pra direita, o cara vai pra direita. Você dá pra esquerda, o cara vai pra esquerda. É a falta de educação e vontade de fazer o que não deveria fazer gera, às vezes, acidente muito pior do que a velocidade que o outro que vinha atrás. O aparelho medidor, que deve ter um nome para isso, que eu não lembro agora, mas para nós, mais conhecido como secador. O secador? Secador de cabelo. É que tem uns que ficam fixos no tripé, tem o de poste, tem o de mão. Você sabe como a gente identifica que tem um policial rodoviário na pista? Eu vou te contar o segredo, hein? Tá. Os bota? Segura aí, que eu vou contar esse segredo. Estamos vindo ali, por exemplo, de Aparecida do Norte. Tem uma chegada ali, mais ou menos ali, tem um... Como é que é o nome? Ponte do Milho lá. Sabe onde é o Milho? Mas você tá vindo pela Dutra? Vindo pela Dutra. Pela Então, Dutra, você Milho. vai subir para acessar Ayrton Senna?
Não, Ou no vai Milho. continuar Não, seguindo? lá no Milho, lá atrás, lá. Depois da Aparecida, você saiu de É Aparecida. que Dutra é federal, né? É. Eu não operava federal. Mas tem lá o pessoal lá. É. Você viu um ônibus vindo ao contrário, o cara jogou a gravata do lado direito. Pô, essa eu não sabia, Você hein? não sabia? Ó, meus irmãos rodoviários aí, viu? Ó. Eu vou caguetar mesmo. Jogou a gravata, ou tem inspetor É. na pista, ou tem policial com secador. Ou a gente passava um pelo outro e fazia assim. Você sabe na polícia militar como é tem que um era? secador. Sabe na polícia militar como é que as viaturas avisavam que a corregedoria estava na área? É. Alguém pegava o rádio e falava assim: ô, 306, fecha a porta. Puta, já sabe que já tava lá no A QAP. corregedoria, quando ela se ligou nisso daí, mas ficou anos assim, quando ela se ligou, o que ela começou a fazer? Hoje, o sistema de rádio da polícia, quando você aperta o caneco, aparece a identificação do rádio. Uhum. E isso é tudo gravado. É. Então, hoje em dia, se alguém entrar na rede rádio e falar, ô, viatura tá, porta aberta, fecha a porta, alguma coisa assim, porta aberta, a corregedoria já entra na chefia de operações e fala assim, ó, pega o prefixo da viatura que falou isso aí. Certo. Aí quando você vê, você tem... Toda categoria tem suas autodefesa, Aí né? uma vez, né, eu tinha um motorista que trabalhava comigo, o seu Jonas, e ele era engraçado pra caramba, ele contou uns negócios assim, que ele tava com a gravata aqui, né, e na sequência, ele viu o policial, e um outro, e ali ele pediu pra parar pra dar uma carona. O policial falou, chefe, você tá com a gravata, e foi ao vento, e com o ar-condicionado, mano, e com o vento, uma janela fechada, mas ele falou, Edu, eu ia entregar. Eu falei, polícia, eu entrega não, pô, fica quieto, fica de boa. Mas você sabe que, se a gente for parar para ver, a quantidade de acidentes com ônibus do transporte idôneo, regular, é muito pouca, né? É por causa do treinamento, Pouco. sabia? Tem muito acidente com o transporte de carga, mas coletivo de ônibus é menos. Vocês nem imaginam, vocês passam por treinamentos também exaustivos, né? E o motorista de ônibus rodoviário, ele tem um treinamento também exaustivo. Para ele fazer aquela alta performance, fazer o cumprimento do ponto turno. A, o ponto B, ainda mais o noturno, ele precisa ser muito bom e muito bem treinado. Se não é acidente um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Imagina uma ação indenizatória de 46. Tem empresas que já fechou. Então, não aguenta. Tem empresas de viaginha a tiro curto, tá? Tiro curto. Vindo ali de Taubaté para São Paulo, um mau elemento transvestido de motorista de ônibus perdeu a entrada desse lugar do Milho aí, uma parada lá clandestina, uma neblina e deu ré. Na neblina, o cara dando ré no acostamento. O outro ia entrar nessa parada porque o carro superaqueceu. O que aconteceu? Um acidente feio e que, de tanto processo das vítimas, as que ficaram vivas e dos parentes, né, dos falecidos, a empresa fechou. A empresa tinha urbano e tinha rodoviário e fechou as portas e deixou um monte de pai de família desempregado. E tudo que é bom vai se acabando. Uma hora passou muito rápido. Já estamos aqui há uma hora? Já estamos uma hora. Caramba. Eu queria deixar para você o adesivo que a Super fez. Tá meio amassado, mas é porque O que importa é o adesivo, né? E eu vou pedir para você levar lá pro Andrei. O Andrei, parceirão. Pô, vamos trazer um dia o Andrei aqui, né? Pô, eu vou lá também. Pô, não tem problema, não. Vamos. Podia levar você lá. Vou falar com o Andrei. Suas considerações finais aí pra galera do Busão. Vai ficar um gostinho de quero mais. Boa. A gente pode fazer até lá pra contar um pouquinho mais a história. E eu vou segurar essa história de ladrão em ônibus. A gente pode contar lá. Falar da parte, galera assistir. Parte criminal, né? Parte criminal, meu. Isso. As operações com canil. Vamos montar uma parte criminal pra gente falar de ônibus. Pra você que trabalha no... Esse episódio aqui e os próximos que vão vir com o Paganoto vai ser realmente pra... falar de scanner. Pra te blindar quando você estiver na estrada aí. Porra, Edu, finais. Eu sinceramente agradeço mesmo. Volto a falar pra você, os 12 anos que eu fiquei no policiamento rodoviário, eu sempre tive comigo que transporte de ônibus, motorista, caras conscientes, caras amigos da polícia rodoviária.
Tanto que eles são essenciais, inclusive, nos deslocamentos dos policiais rodoviários. Policiais rodoviários, a maioria deles moram longe de onde trabalha, estão toda hora pegando carona com... Então, a relação de amizade do transporte coletivo, do busão rodoviário com a polícia rodoviária é uma relação muito boa. E deixar como mensagem para essa galera toda é isso, cara. Vocês têm uma responsabilidade cuidando de uma quantidade enorme de famílias dentro do veículo que vocês conduzem. E todo o sistema, né? Quem cuida da manutenção, o dono, o porteiro da empresa, é uma cadeia de excelência, de prestação de serviço que tem que ser mantida. Então, eu torço para que o equilíbrio econômico desse setor, desse segmento, continue de pé, sustentável, porque muito pai de família trabalha com isso, é decente, se prepara, é treinado o tempo todo e essa qualidade só aumenta. Antes só de eu terminar, cara, eu fiz uma viagem na Europa com acho que chama Flix. Cara, é muito na Europa utilizado o sistema de ônibus rodoviário, mas muito mesmo. E você vê uma excelência na viagem, só que quando você olha algumas empresas aqui, você fala, nós estamos no mesmo nível, cara. No mesmo nível de inovação, de qualidade do transporte, qualidade do serviço, tempo, forma como conduz. Ou seja, a gente tem que valorizar esse segmento e a Polícia Rodoviária tem que continuar sendo parceira de vocês todos. Todo mundo vivendo em harmonia, paz, cumprindo regra e garantindo a segurança de todo mundo nas rodovias. Nós que estamos aí transportando vocês, o pessoal da Polícia Militar, parceira mesmo. Eu tenho grandes amigos militares, pessoal, pô, cara, que levo no meu coração. Pessoal da Polícia Civil lá da Cadepol, o pessoal que dirige o ônibus da Cadepol, a grande maioria lá é tudo parceiro, Davi, e entre outros lá, galera, tudo gente boa. Curte, vibra, a amizade que nós temos, essas duas categorias que nós temos é recíproca. A gente vê isso quando entram no busão, ô piloto, valeu, obrigado. Fica sempre em QAP, ajuda a gente. Qualquer lugar que a gente pode ser na rodovia, eu já vivi isso, ou num batalhão, quando a gente para, a gente já sabe que ali a gente vai ter um apoio. E que continue sempre assim, uma convivência muito saudável, muito bacana. Existem os bons, existem os maus em qualquer todo profissão, lugar, né? em todo lugar. Mas você vindo aqui, já estender isso daqui, pô, a gente pensa assim, pô, o coronel vai lá para falar de ônibus, né? Como eu já tinha te falado. Olha o assunto que a gente tem ainda para falar que ficou em haver, né não? Tamo junto, Edu. Então, brigadão, galera. Valeu. Siga, se inscreva no canal. Ó, antes de mais nada, tá como lá no Instagram? Coronel Paganoto com 2 T's. Ó, aí. Vai lá, segue o Coronel, tira suas dúvidas com ele e comigo lá, Papo de Busão no Instagram e no YouTube. Se inscreva, deixa seu like, compartilhe para chegar mais e mais conteúdos para vocês aí na residência de vocês, no celular de vocês, no tablet, em todas as redes aí. Valeu, galera. Obrigado, viu? Obrigado, Edu. Valeu, pessoal. Tamo junto, Paganoto. Tamo junto. Valeu mesmo, obrigado. Vamos fazer mais. Vamos. Ô, Ricardo, tem como você colocar o logo do Papo de Busão só pra... Papo de Busão.